Para a reflexão de hoje, convido você a juntos nós refletirmos sobre um salmo que é conhecido como um salmo de lamento, em que retrata um momento de profunda angústia e tristeza do salmista e que nos traz preciosas lições a respeito de sobre o que pensarmos, sobre como agirmos em momentos tão difíceis como este relatado pelo salmista. É o Salmo de número 42, que naquilo que seria a sua primeira estrofe, não necessariamente o primeiro versículo, mas a primeira estrofe, nós lemos o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu lamento, o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Aqui é um primeiro retrato do momento da vida desse salmista, quando ele retrata a sua vida a partir de algumas figuras de linguagem. Inicialmente, ele mostra que aquele momento de sua vida era como um momento de seca, como ansiava, né, um animal em busca de água, assim ele estava padecendo. E por um motivo não explicado, parece que ele estava ausente da cidade de Jerusalém, e que não seria por ele mesmo, né, mas forçadamente ele teria sido retirado da cidade de Jerusalém, estava distante do templo, estava distante daqueles momentos de adoração do templo. Então ele disse que a sua vida estava como que um animal em busca de água. Ele sentia sede, uma profunda sede, sede da presença de Deus. A sua vida naquele instante era uma vida que continuamente ele chorava, ele sofria, e ele diz que as lágrimas, né, eram um alimento dele dia e noite. E não só isso, o fato de sentir-se sozinho, sentir-se também distante de Deus, como se Deus estivesse ausente da sua presença, como se Deus estivesse ausente da sua vida. Então, um momento de profunda tristeza, de profunda melancolia. Ele sofria com as lembranças boas dos momentos em que ele estava em Jerusalém e podia participar do culto junto com outras pessoas e ali adorava a Deus. Ele sofria com a saudade, ele estava sozinho, ele sentia-se distante de Deus, ele sofria, a sua alma sofria profundamente por conta da saudade, dessas lembranças dos bons momentos. Então era um momento extremamente difícil na vida desse salmista. Ele ainda vai falar um pouquinho mais adiante, agora é o versículo 6 e 7, os versículos 6 e 7, é uma nova estrofe do Salmo, quando diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então, mais uma vez, reforçando aquela ideia de que ele estava distante, ele estava longe de Jerusalém, a ideia de estar longe de Deus. E mais ainda, para reforçar esse quadro da sua profunda tristeza, melancolia, ele ainda compara aquele estado em que ele estava vivendo é como que uma pessoa dentro d'água, quando as ondas vão passando uma após outra e ele simplesmente não consegue sentir o chão. Naquele momento de angústia, de desespero, aí dá a entender uma figura de linguagem que remete às tribulações, ao sofrimento. Então, o quadro que
o salmista pinta sobre a sua vida é um quadro de profundo sofrimento, de profunda tristeza, um sentimento muito forte de solidão, de distanciamento de Deus e ainda mais as dúvidas que pairam ou que outras pessoas colocam na cabeça dele sobre a figura de Deus. Não é onde está o teu Deus diante de tanto sofrimento, diante de tamanha tribulação. Era esse o quadro daquele momento da vida do salmista. Certamente, qualquer um de nós já passou por momentos como esses. Pode ser até que estejamos passando, não é? Você pode estar passando por um momento como esse, de profunda tristeza, de dúvida, né? De perguntar onde é que está Deus, será que Ele não vê, será que Ele não enxerga esse momento que eu estou passando? Será que não há possibilidade de Deus poder mudar essa situação? Sentimento de solidão, saudade de tempos vividos, tempos tão bons que ficaram lá para trás. E um presente permeado de angústia, de tristeza, de luta, de sofrimento. O que é que isso nos ajuda a compreender da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus? O próprio salmista aqui, ele nos dá algumas pistas, ele nos aponta, né, para uma realidade. São nesses momentos duros, difíceis da vida, quando nós nos sentimos sozinhos e parece que Deus se apartou de nós, que nós temos a oportunidade de exercitarmos a nossa fé, de exercitarmos a nossa confiança no Deus em quem nós servimos. O salmista nos lembra, por exemplo, da questão da misericórdia do Senhor. No versículo 8: Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Deus é bom. A sua misericórdia, ela se renova em nossas vidas dia após dia, como diz e nos ensina a sua palavra. E o salmista aqui, no seu mais profundo sofrimento, ele se lembra disso. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus está presente no nosso viver. Deus age com misericórdia na vida de cada um de nós, independente da situação em que nós estejamos. Mas ele também se lembra de algumas outras coisas. Aí aqui o versículo 11, que é uma repetição, ele já utiliza em outro momento do Salmo, mas aqui no versículo 11 ele encerra essa parte do Salmo dizendo: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. O salmista, compartilhando conosco da sua profunda tristeza, dos momentos tão difíceis que ele estava vivendo naquela altura da sua vida, ele nos lembra também isso, nesse exercício de fé, nesse exercício da nossa confiança em Deus. Ele vai nos lembrar, basicamente, de que aquele sofrimento, por mais duro, por mais longo que ele fosse, ele seria passageiro. Ele fala, é uma conversa do salmista consigo mesmo. Então ele diz para a sua própria alma: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aquela situação passaria. Aquela situação não seria eterna, mas voltaria o tempo em que ele teria a oportunidade de louvar a Deus. Por maior que seja o nosso sofrimento, por mais difícil que seja o momento da nossa vida, mas é passageiro, vai passar. Esses dias difíceis que nós temos vivido, por mais longo que eles sejam, mas vai chegar o momento em que tudo isso vai passar. E o salmista aqui nos lembra isso. Esperemos em Deus, porque nós ainda o louvaremos. Esperemos em Deus, porque toda essa dificuldade vai passar. E ele faz referência a Deus de que forma? A Ele, meu auxílio e Deus meu. Uma tradução talvez melhor para essa expressão aqui, ao invés de meu auxílio, é minha salvação. Tenhamos a certeza de que Deus nos salva, de que Deus cuida de cada um de nós. Ele tem um amor profundo por cada um de nós. Ele nos ama. Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Ele nos salva. Ele nos auxilia.
constantemente. Por mais que a dureza da vida, por mais que as dúvidas possam surgir na nossa mente, imaginando que Deus se apartou de nós, mas tenhamos a certeza de que isso não acontece, de que Deus, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor nos acompanham dia após dia. Por mais profundo que seja o nosso lamento, por mais difícil que seja a nossa situação, é o momento de nós exercitarmos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é o nosso Salvador. E que tudo isso vai passar. Que a fé ela seja exercitada. Que a nossa confiança em Deus a cada dia cresça mais e mais. E que possamos sentir, apesar de todas as dificuldades, a doce presença do Senhor no nosso dia, nos nossos momentos. Que Deus nos abençoe e que tenhamos ou sigamos no nosso viver de maneira confiante de que Deus não nos abandona, de que Ele é o nosso Salvador. Que Ele nos abençoe.